Jesus, quando ele esteve presente aqui nessa terra, eu acho uma coisa bastante interessante que ele revelou isso não para uma multidão, mas sim para uma mulher no poço de Jacó. Quando nós vamos ali para o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, eu acho importante a gente citar esse texto, porque como nós vamos falar de adoração, é importante também saber como o nosso Cristo tratou a respeito disso quando ele esteve presente aqui na terra. Ele vai dizer o seguinte lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Jesus fala bem assim para aquela mulher: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se o Pai procura, amados, é porque a gente entende que existe uma necessidade, pastor Valdeci, de Deus procurar quem adora verdadeiramente a Ele. Desde então, eu entendo que não é qualquer um, amados, que pode ser um adorador autêntico diante de Deus. É por isso que Jesus ele cita essa questão de o Pai procura a tais que assim o adorem, porque não é qualquer um que se pode achar nessa nomenclatura de verdadeiro adorador. Inclusive, quando eu leio esse texto de João, capítulo 4, verso 23, eu imagino e vem à minha mente a história de Jó, pastor, porque o próprio Deus dá testemunho de Jó diante dos seus anjos e diante do próprio Satanás. Lembra? Jó capítulo 1, verso 6, quando os filhos de Deus, que são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio quem no meio deles? Amado Satanás. E Deus, a gente sabe que começa um diálogo com Satanás, e ele começa a falar de onde vem. Ele fala: eu vim da terra. E ele fala o seguinte: você viu lá um homem chamado Jó? Porque tudo que ele faz, eu me agrado. Ele é temente, ele é reto, ele se desvia do mal. Para você ver, amado, que Deus é um Deus que conhece os seus verdadeiros adoradores. E essas pessoas são conhecidas como servos do céu, pastor. Porque quando a gente vai para o texto, o próprio Deus fala: você observaste na terra o meu servo. Então nós observamos que o verdadeiro adorador diante de Deus, diante dos céus, diante de Satanás, ele é conhecido como servo. E a gente vê que se não é qualquer pessoa que é a verdadeira adorador, imagina Deus conversando com Satanás e citando um homem que mora nessa terra. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? Sabe por quê? Amém. Porque quando Deus ele fala de alguém que está nessa terra, ele está dizendo bem assim que ainda tem gente que adora Ele de verdade, irmãos. Nós sabemos o quão hoje a falsa adoração ela tem se esparramado pelas igrejas, justamente porque as pessoas não conseguem entender acerca desse tema e pensam que a adoração começa apenas da porta da igreja para dentro, pastor. Mas a adoração ela está muito além da igreja, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos que nós cultuamos a Deus somente quando nós entramos dentro das quatro paredes.